Então, Reginaldo, o nome do seu doutorado é Saberes em Ciências Naturais, o ensino de Física e Química no Colégio Culto à Ciência em Campinas, 1873-1910. Qual era a pergunta, quais eram as perguntas fundamentais, quais foram as perguntas fundamentais que você se colocou e que resultaram nesse trabalho? Bom, então, havia duas perguntas iniciais. Tá bom. Tá? Uma no campo da história da educação e a outra, vamos dizer assim, uma pergunta mais ampla, que tentava articular um pouco com a sociedade, com as ideias que circulavam na sociedade. A respeito de educação. A respeito da educação. Tá. No campo propriamente dito da história da educação, a tese procurou responder como que se estruturou o ensino de ciências no nível secundário no Brasil entre fins do século XIX e início do século XX. A partir da experiência do Colégio Culto à Ciência. A partir da experiência Tá bom. do culto à ciência e isso relacionado à educação no Brasil. Depois a gente pode desenvolver mais. Isso. E a outra questão está relacionada um pouco às ideias que circulavam na sociedade no âmbito da educação. Né? Mas que se relacionavam, por exemplo, a projetos diferentes para o Brasil. Apesar de estarem muito centrados no campo da educação, mas estavam relacionados a projetos diferentes para o Brasil. Por exemplo? Por exemplo, quando você fala em ensino de ciências, você pode estar pensando no ensino de ciências voltado para a realidade, para a prática, por exemplo, para o Brasil agrícola, ou você pode estar pensando no ensino de ciências mais filosófico, mais, vamos dizer, no campo das ideias. Tá bom. Você tem dois tipos de ensino de ciências que vão ter finalidades diferentes. Então, essas duas concepções, elas estavam em debate nesse momento. Tá. Certo? Durante o século XIX, começo do século XX. Exatamente. As suas perguntas, então, uma é uma pergunta sobre a história da educação propriamente dita. Nesse período aí, no final do século XIX, começo do século XX. E o outro era, a partir da questão sobre como se ensina a ciência, que parece ser um debate que já existia, quais eram as ideias sobre o desenvolvimento do Brasil, que país se queria, etc. É isso? Exatamente, perfeitamente. Ah, tá bom. Então tá. Então, por que você, vamos dizer assim, se concentrou no Colégio Culto à Ciência? Que colégio é esse? Qual é a história desse Colégio Culto à Ciência em Campinas? Tá, bom, esse colégio, ele, em vários aspectos, ele é, vamos dizer assim, exemplar. Ele chama Culto à Ciência, inclusive, né? Começa por aí. Pois é. O nome dele já chama atenção. Né? Então, um colégio que foi fundado pelos maçons, que tinha fortíssima influência dos positivistas, vários republicanos, o Campos Salles, né? Foi o segundo presidente civil do Brasil, fez parte da fundação e da organização do colégio. Outros professores, o Alberto Salles, que foi um filósofo também ligado à República, Júlio Ribeiro, foram professores do colégio. Sim. Então, vamos dizer assim, era um colégio que concentrava uma elite cultural importante do Brasil naquele momento. Tá. Do Brasil ou de Campinas? Eu diria do Brasil. Tá bom. Porque foi uma elite muito concentrada em Campinas, mas que tinha uma influência muito grande em São Paulo, né? Tanto é que o Campos Salles foi presidente da República. Foi presidente. Tá bom, mas só uma coisinha, quando é que foi fundado o Colégio Culto à Ciência? Então, de que época nós estamos falando? Nós estamos falando de 1873, quando ele foi fundado, e o meu trabalho vai até 1910. Tá bom, então a fundação é de 1873. Isso. Então, essa é uma questão. É um colégio que ele é muito importante, né? Ele concentrou muita coisa em torno dele ali. Outro aspecto importante do colégio é que, no final do século XIX, até o final do século XIX, as escolas secundárias, isso no Brasil inteiro, elas não habilitavam os estudantes para entrar para as academias. Então, os estudantes tinham que fazer os cursos secundários e depois eles iam ter que prestar os exames no Colégio Pedro II, no Rio, para poder se habilitar, né, a entrar nas academias. As escolas, elas poderiam habilitar os alunos a entrar nas academias quando elas se equiparavam ao Pedro II.
Ou seja, quando elas se organizavam exatamente igual ao Pedro II. Em São Paulo, até os anos 20 do século XX, apenas 2 escolas eram equiparadas, que era o ginásio da capital e o ginásio de Campinas, que é o Culto à Ciência. O Colégio Culto à Ciência. Então, do ponto de vista da história da educação, estudar o Colégio Culto à Ciência é também estudar um pouco da história do ensino secundário no Brasil. A formação de uma escola envolve teorias, estrutura física e ações pedagógicas que indicam algo da forma como aqueles atores se percebiam na sociedade e as utopias que sonhavam realizar. Entender este mundo quase sempre difuso exige que se articule o contexto social com as pistas deixadas ao acaso pelas práticas cotidianas, tanto as realizadas na escola como as que se deram fora dela. Você falou habilitar para a academia. O que queria dizer isso? Que academias são essas? Vamos dizer, o ensino superior. Ah, tá bom. Né? Tá. A Academia de Direito de São Paulo. Ah, tá bem. Então, só era possível entrar no ensino superior se cursasse um colégio gabaritado, vamos dizer, tal como que fosse uma cola do Colégio Pedro II, fosse como o Colégio Pedro II, é isso? Exatamente. O termo seria equiparado. Equiparado, é essa palavra que você usou. Ao Pedro II. Tá bom. O que significava ter o mesmo currículo, a mesma estrutura física, os mesmos manuais. Inclusive os manuais de ensino eram definidos pela congregação do Pedro II. Tá. Agora, o colégio se chamava Culto à Ciência e você disse que foi fundado por maçons. O culto à ciência era importante para a maçonaria? A maçonaria se preocupava muito com a ciência e os positivistas também se preocupavam muito com a ciência. O que a gente, depois, na pesquisa, no início a gente não sabia disso, mas durante a pesquisa a gente foi descobrir que a ciência, como a gente entende, o que é o senso comum hoje? Hoje, quando se fala em ciência, está se falando de química, física, biologia. Né? Essa ciência, ela só foi ser ensinada nessa escola, no final do século XIX, ou seja, cerca de 25 anos depois de fundada. Então ela foi fundada como um culto à ciência, mas no início não tinha ciência. Não havia ciência, ciências naturais pelo menos. Tá. Então, logo no início da pesquisa, a gente se deparou com essa realidade que era muito interessante, uma escola chamada Culto à Ciência que não ensinava ciência. Mas não fazia parte do currículo, então, as ciências naturais. Não era obrigatório, então? Nessa época, como é que era o ensino secundário? O Estado mandava no ensino secundário? O Estado, ele tinha uma única escola secundária, que era o Pedro II. O Colégio Pedro II. O restante eram escolas que a gente chamaria hoje de escolas livres. Né? Então, o próprio Culto à Ciência, ele foi fundado em 1873. Até 1892, ele era uma escola livre, ele era uma escola preparatória, tá certo? Preparatória para entrar no Pedro II? Para prestar os exames do Pedro II. Tá bom. Tá certo? Quer dizer, porque você não precisava ter cursado o Pedro II para entrar na Academia de Direito, você precisava prestar o exame. Exatamente. Tá bom. Depois ele ficou fechado por 4 anos, em função da febre amarela, né? Quando ele reabriu em 1896. Aí ele já reabre como ginásio de Campinas. Então, já como nessa escola época pública. já tinha a ideia da escola pública no Brasil, não é isso? Sim. A República já tinha sido... Não tinha sido ainda proclamada, né? Sim, tinha. Sim. A República é de 89. Isso, E aí o grupo que organizou a escola estava no poder, né? Que era o grupo, os republicanos, eles já estavam no poder. E como isso impactou a escola? O fato do Júlio Ribeiro, do Campos Salles estarem no poder. Faz diferença? Então, quando a escola reabriu, ela começa já um processo para se equiparar ao Pedro II, porque aí já havia uma demanda para que São Paulo, a região de Campinas, tivesse uma escola que tivesse no mesmo nível do Pedro II, né? Aquela elite cafeeira exigia isso. Então, nesse sentido, o fato da escola ter muita ligação com esse grupo que tomou o poder,
acabou facilitando o processo de equiparação. A escola foi equiparada em 1901. Tá. Então, veja, o ginásio da capital foi equiparado em 1896. Tá. E o ginásio de Campinas em 1901. O terceiro ginásio de São Paulo só foi equiparado nos anos 20. Então, quer dizer, aquela elite ela fez uma pressão muito grande. Quem assinou a equiparação da escola foi o próprio Campos Sales, que tinha sido um dos fundadores da escola. Então, para ter uma ideia da importância do grupo. E quando é, afinal, que as ciências entram de verdade no culto à ciência? A partir de 1896, começa o processo de organização. Vamos dizer, a entrada das ciências dentro do currículo, né? Então, você começa a ter os debates, esses debates não se restringem à escola, são debates que se dão em nível mais amplo, né? E a própria organização do espaço, a construção do espaço físico, a compra dos materiais, praticamente todos importados da Europa, né? Então foi um processo... Você está falando dos materiais de ensino de ciências. Isso, tá. Dos materiais de ensino. Então, esse processo ele vai de 96, 97, até o começo do século, até 1903, 1905, mais ou menos. Nesse período, vamos dizer, encerra um ciclo. É um período que a escola consegue ter um espaço próprio para o ensino das ciências, ter materiais, ter profissionais, né, professores e preparador de laboratório, e dentro do currículo você ter as disciplinas com espaço dentro do currículo, com os manuais definidos. Então, vamos dizer, são esses 10 anos na virada do século. E como era o currículo? O currículo... O que constava no currículo? O currículo, ele era, bom, você tinha, o começo, assim, a primeira disciplina foi Química, Física, História Natural. Uma disciplina só com as 3 áreas embutidas, né? Depois, logo, ficou Química e Física separado de História Natural. Tá. O meu trabalho se centrou mais na área de Física e Química. Tá bom. Então, Física e Química, você tinha um currículo, né, uma definição curricular feita pelo Colégio Pedro II, tá certo? Que era Química e Física, apesar de ser uma disciplina só, mas você tinha... Química e Física separada. E você tinha também os manuais que eram, em geral, franceses, adotados aqui no Brasil, mas franceses. E escritos em francês? Não tinham traduzido? Não tinha tradução? Não. E esses manuais você compulsou? Eles existem? Existem, existem. Tá. E como é o que é que olhando hoje, como se avalia esse material? O que eram os manuais? Bom, comparado com hoje, você vê muitas diferenças, muitas, né, os conteúdos são diferentes, a forma de abordagem é diferente, principalmente na química. A química que se ensina hoje é muito diferente da que se propunha ensinar naquela época. Por quê? O que se ensinava, então? Bom, você tem algumas coisas do tipo assim, alguns conteúdos que a gente considera como sendo de química hoje, então vamos dizer, eletroquímica, né, que é a relação das reações com a produção de eletricidade ou com o consumo de eletricidade. Isso na época não era ensinado na química. A parte de termoquímica, que é a relação entre reações e calor, entre energia. Isso não era estudado ou era estudado na física? Isso era parte desse conteúdo, era estudado na física. Sim. Mas um pouco diferente também do que é estudado hoje. Né? Mas isso não é porque a ciência mudou? Pode ser, pode ser. Aí teria que fazer um estudo comparativo, né, para verificar exatamente qual é o desenvolvimento dessa ciência, né, ao longo do século XX. O meu trabalho, na verdade, ele se centrou na organização e no debate ali, ter ciência ou não ter ciência. Mas esse estudo do desenvolvimento ao longo do século XX é importante. Mas você diz, ter ciência ou não ter ciência, a escola debateu se ia ter ciência ou não?
Não, não a escola. Tá. Esse debate ele era feito, no Brasil, ele foi feito na corte, né? O Rui Barbosa tem documentos sobre isso. Sim. O Leôncio de Carvalho tem uma reforma que ele propõe para o ensino primário e secundário na corte, em 1879. E há um longo debate sobre isso, que tipo de ciência deve ter ou não. Sim. Em 1879, o então ministro e secretário de Estado de Negócios do Império, Carlos Leôncio de Carvalho, propôs uma reforma para os ensinos primário e secundário no município da Corte e para o ensino superior em todo o Império. Embora esta reforma não tenha sido colocada em prática, ela nos indica outras possibilidades de organização da educação em ciências. E depois aqui em São Paulo, os deputados, né, provinciais debatiam. Então, o que eu... Quais eram as ideias, por exemplo? Aqui no Brasil, assim, a ideia de que deveria se ensinar ciências, ela era quase uma unanimidade. Ah, é? Diferente da Europa. Na Sim. Europa havia gente, tinha grupos que defendiam que não se devia ensinar ciência na escola. Por quê? Porque aquela ideia da educação muito voltada para as letras era muito forte. Né? Então, a educação clássica era muito forte. Sim. Então, a ideia de que você ia colocar ciência naquele currículo, ia diluir o ensino das letras, era meio assustador para uma parcela dos franceses, dos portugueses, que eu estudei mais. E lá também havia os que defendiam o ensino das ciências. Né? Agora, aqui no Brasil, não. Essa ideia de que a ciência representava algo de moderno, algo de avançado, que deveria ser inserido na escola, isso era mais ou menos uma unanimidade. O debate girava em torno de que ciência ensinar. Né? O que é, de certa forma, muito interessante, porque quando você hoje... você entra numa escola, você abre um livro de ciências, parece que a única ciência que existe para ser ensinada é aquela que está no livro didático, é aquela que se ensina na escola hoje. E a gente nunca debate que a ciência, você pode ter várias ciências a se ensinar, que é o que eles fizeram no final do século XIX. Debater que ciência ensinar e como ensinar. E quais eram as posições em debate? Aqueles que achavam que a ciência deveria ser voltada para a produção, para o Brasil agrícola, enfim, para o desenvolvimento econômico do país. Né? E quem que representava essa posição? Por exemplo, o Leôncio de Carvalho foi um dos que defendeu essa ideia. Que deveria se ensinar, por exemplo, química industrial. No Brasil, do século XIX, devia se ensinar química industrial. Isso ele defende na proposta de reforma que ele faz. E havia aqueles que defendiam que a ciência deveria ser um conhecimento, vamos dizer, vou simplificar aqui, mais do âmbito da cultura, mais do âmbito das ideias, e não voltada para a produção. Mas como seria a versão não simplificada dessa posição aí? Olha, você teria, por exemplo, que discutir um pouco, porque essa visão, né, que acabou prevalecendo, é a visão dos positivistas. Os positivistas defendiam isso. Sim. Né? Então, por exemplo, o Comte, entre ficar com uma ciência utilitarista e não ensinar ciência, eles defendiam, os positivistas, o chamado humanismo científico, que era uma ciência voltada para uma cultura mais humanista. Né? Então, vamos dizer assim, uma ciência não muito prática, não muito voltada para o cotidiano, mas Sim. mais conceitual, mais em termos de leis gerais. Né? E foi isso que prevaleceu no Brasil. A ciência que nós acabamos adotando no Colégio Culto Ciência foi essa, foi a dos positivistas. Mas ainda hoje é assim que se ensina a ciência, que é ensinada no ensino médio. Nós estamos falando do ensino médio, não Do estamos? ensino médio. Que
vamos dizer, no currículo de hoje, que ecos tem dessa discussão aí, ou não tem mais essa discussão? Não, essa discussão, ela está hoje na ordem do dia, né? Hoje o ensino das ciências, ele está colocado na mesa, porque... Tá. Tem muita gente debatendo isso, muita gente discutindo, propondo coisas novas. Agora, a relação do que se faz hoje com o que eu investiguei é mais complicado, porque nós estamos falando de 100 anos de distância, né? Então, hoje, para você fazer uma comparação, não dá para fazer assim, quer dizer, a gente pode até fazer, mas não foi isso que eu estudei, não foi isso que eu investiguei. Agora, que o ensino de ciências hoje ele está em debate, isso ele está. E o debate guarda alguma proporção com esse debate do final do século XIX? Não, eu acredito que no final do século XIX, você estava num momento de organização. Você não tinha nada. Tá. Então, um dado que eu acho que é interessante. Para os alunos entrarem no curso de medicina, eles precisaram ter noções de ciências somente a partir de 1887. Quer dizer, já bem no final do século XIX. Antes disso, nem para estudar medicina eles precisavam ter, para se ver como a ciência não era importante nesse momento, né? Então, a gente está partindo de um período que não tem nada e que está se discutindo a organização para hoje, né? Que é um momento em que você tem uma longa experiência de ensino de ciências, de química, de física, experiências positivas e negativas, e está se repensando muita coisa, mas baseado já em muita história, né? Muita experiência. Agora, doutor Reginaldo, você disse que não tinha nada e o momento era de organização. Mas para informar como organizar, houve esse debate sobre que ciência como se ia ensinar ciência, ou não? Ou vamos dizer assim, a organização precedeu o debate? Não. Teve o debate, não é isso? Exatamente, teve debate. Então, e como é que se deu o debate dentro do Colégio de Computociência e como é que aconteceu da posição majoritária ser, afinal, essa posição de uma ciência mais teórica, né? Vamos dizer, do que você descreveu, de um ensino mais teórico, né? Olha, o Cultociência, nesse aspecto, ele vai no embalo do que está sendo feito no Brasil, tá certo? Porque como ele já está como ele já está equiparado desde 1901 e ele tem interesse em se manter equiparado, então ele tem que se manter igual ao Colégio do Rio, ao Ginásio Nacional, então ele vai naquele embalo. Então vamos dizer assim, o debate no Colégio Cultociência ele não acontece, ele é reflexo desse debate mais amplo. Tá bom. O debate mais amplo, ele se dá, assim, as pessoas estão viajando, os intelectuais estão viajando, conhecendo o que existe lá fora, voltando. Então, por exemplo, o Rui Barbosa, ele escreve 2 longos pareceres, né, sobre a educação primária, secundária e superior no Brasil, propondo reformas, propondo modificações, em que ele vai fazer ele vai defender o ensino das ciências, vai defender uma concepção de ensino ali. Então, o debate se dá a partir desses intelectuais que estão estudando, estão observando o que acontece na Europa, né? E principalmente na França, e trazem essas ideias também para cá, né? As ideias ou propostas tinham que ser associadas à ciência e ganhar o estatuto de científicas para serem justificadas. Para além dos resultados concretos que apresentava o desenvolvimento da ciência, sua força residia na utopia da construção do progresso e da civilização. Mais do que certezas em seus resultados, o que se desenvolveu a respeito da ciência foi um culto à ciência.
Reginaldo, o que é que foi? Você disse que teve um momento em que as coisas foram compradas, não é isso? Quer dizer, que comprou a Organização do Ensino de Ciências, pelo que eu compreendeu, teus professores, o que eu chamaria de técnico de laboratório, você chamou acho que de preparador, não é isso? Preparador. E os laboratórios, é isso? Isso. Então, o que foi comprado? Quem é que comprou? Como é que se organizou isso? Custava caro? O que é que foi trazido para ensinar os alunos? Então, bom, primeiro foi construído um espaço próprio, Tá. né? Que o espaço era tão especial, tão específico, que para as 3 áreas, né? Química, Física e História Natural, você tinha nomes diferentes. Então, era Laboratório de Química, Gabinete de Física e Museu de História Natural, com muito características bem. diferentes. Uhum. Os materiais que foram trazidos para equipar esses espaços, eles foram trazidos praticamente todos da Europa. Uhum. Né? Então, esses materiais ainda estão na escola. Existe um rico acervo na escola, que fez parte do nosso trabalho. Foi um trabalho de... Eu fiquei 1 ano na Europa, em Portugal, um doutorado de sanduíche, fazendo o levantamento desses materiais, identificando esses materiais. A gente identificou cerca de 200 materiais, entre vidrarias, equipamentos, bobinas, equipamentos de ótica, da física, reagentes, animais empalhados, muitos móveis, né, que até os armários que eram guardados esses materiais, todos eles eram importados da França. Então, a conclusão que eu cheguei no meu trabalho é que a área de física teve uma grande influência dos franceses e a área de química uma grande influência dos alemães. E esses materiais foi investido muito dinheiro, muito recurso para trazer esse material. Esse material, quer dizer, você trazia coleções inteiras, né? Eu cheguei a conhecer a casa que era a principal fornecedora. Ela existe até hoje, é uma casa de 1831, que fica na França. Ela existe até hoje, ainda produz materiais. Então, eu cheguei a conhecer... Ainda produz material didático para o ensino de física, no caso? Hoje eles não produzem mais para física, eles produzem mais para história natural. Sim. Mas continuam produzindo materiais didáticos e para colecionadores. Então, é uma casa muito tradicional, muito rica, né? E foram compradas várias coleções dessa casa, que chama Casa Dei Rolle. Tá. Né? Então, foi investido... Coleções de quê? Para o culto. Coleções de física. Tá. E o que é uma coleção de física? Uma coleção de física, por exemplo, você pega ótica. Então, você tem lentes, você tem prismas, tá certo? Microscópio. Aí você vai ter a coleção de, vamos dizer, eletricidade. Tá. Então você tem vários materiais de condução de corrente, bobinas que vão produzir eletricidade, enfim. Tinha, no século XIX, uma indústria de material didático. Sim, tinha. Essa indústria de material didático científico. Sim. Esses fabricantes de material didático, eles iam naquelas exposições universais, né? Chicago, Paris, fazer a divulgação de seus materiais. Tá. Então, era um mercado muito, vamos dizer, muito competitivo e muito forte. Muito forte. Agora, os materiais que
que era possível comprar, de alguma maneira determinava o ensino que se dava, o conteúdo do ensino ou não? Sim. Ou não acontecia isso? Não, sem dúvida nenhuma. Isso era uma coisa curiosa, porque os fornecedores vendiam as coleções completas. Eles não vendiam um objeto, eles vendiam as coleções completas. Então, você, de certa forma, recebia a coleção completa e aquela coleção, de alguma forma, definia o seu currículo. Porque... né? E esses materiais, na sua opinião, eram de boa qualidade do ponto de vista pedagógico? Eram efetivos, eram eficientes? Como é que você avalia isso? Você avaliou isso no seu trabalho? Não? Avaliei. Esse foi uma parte grande, importante do trabalho. Esse material, ele era comum na maioria das escolas que possuíam materiais, certo? Então, isso não só no Brasil. Então, por exemplo, nesse período que eu tive em Portugal, eu tive a oportunidade de pesquisar na França, na Espanha, em Portugal. Eles são parecidos. Parecidíssimos, tá certo? É o que tinha à disposição, né? É o que tinha à disposição e era o que era aceito como o certo. O certo, o que era de qualidade no momento. Então, você tinha aqui no Brasil, né, você tinha um padrão de escola que era o padrão europeu. E era isso que era considerado a escola de boa qualidade. E hoje, do ponto de vista da história, é um material riquíssimo, né? É um material riquíssimo. Por quê? Porque, de que maneira? Bom, primeiro que a escola tem um acervo muito grande de material. Do que eu conheço aqui no Brasil, eu já fui em várias escolas, eu sou muito ligado a isso, é dos maiores acervos que existe, né? E esse acervo é um acervo muito, muito rico, porque ele vai definindo também qual tipo de ciência que você tinha naquele momento, que você ensinava naquele momento. Então, a partir dos materiais, essa foi uma parte do meu trabalho, que foi usar o material como documento na história, para fazer história. Porque, em geral, a história é construída a partir da documentação escrita, né, do arquivo, do material impresso. E eu também usei esse material impresso. Mas eu também usei a fonte material, vamos dizer, o objeto, como uma fonte de informação para entender qual era a ciência que estava se ensinando lá. Por exemplo, você tinha no currículo de Química, quando você vai ensinar álcool, né? Álcool, você falou. Tá bom. O álcool, o etanol, né? Você pode ensinar, vamos dizer assim, a molécula, o que é uma molécula de álcool, ou você pode ensinar toda a produção do álcool, como é que é feito o álcool, como é que é produzido o álcool. Hoje, para nós, o álcool é fundamental na nossa vida, né? Então, no currículo escrito, você tem lá álcool, definição, aplicação, ponto final. No currículo do culto à ciência ou no currículo atual? Não, no currículo do lá. Do culto e do... Tá bom. Quando você vai para os materiais de laboratório, você encontra um destilador, que é um objeto que faz o álcool. Tá certo? Então, você começa a perceber o seguinte, que naquela escola, eles tinham possibilidade, eu não posso afirmar que faziam, mas tinham possibilidade de produzir o álcool ali. O que é diferente de você ir para a lousa e ensinar o que é uma molécula de álcool. Então também permite você cotejar o currículo com a coisa, tá certo? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o que está suposto no currículo e aquilo que deveria fazer parte ali do cotidiano do ensino. Isso do ponto de vista do conteúdo, estou falando aqui. Uma outra informação importante. Você vai ensinar, vamos dizer, um conceito de física, e esse conceito de física você pode ou fazer uma demonstração, ou fazer o aluno interagir com aquilo e construir suas próprias observações. Pelo material,
você tem uma ideia de que tipo de prática era possível. Então, vamos supor, se você tem um objeto extremamente complexo para você manipular, então você pode pensar que dificilmente o aluno ia manipular aquilo. Então, provavelmente aquilo era manipulado por alguém e o aluno ficava observando, né? Então, você tem ali uma ideia de que tipo de prática você desenvolvia dentro da escola para o ensino da ciência. Uhum. Então, esse tipo de informação... E como era, de maneira geral? Olha, o que foi visto ali é que a escola tinha toda a estrutura para desenvolver um ensino de ciências muito ativo. Então, você tinha reagentes, você tinha os espaços, você tinha o preparador, você tinha o professor. Quer dizer, você tinha possibilidades de ensinar as ciências de uma forma muito mais rica, muito mais ativa, né, muito mais interessante, do que apenas com o giz, com a lousa e vamos dizer assim, com a descrição dos fenômenos. A gente não encontrou assim, nada que confirmasse isso, porque a pesquisa que a gente optou, o caminho que a gente optou por fazer, foi a partir muito das pistas, a partir de pequenos fragmentos que foram deixados ali na escola, que foram encontrados. Assim. Não tem um caderno de professor, um diário de classe, esse tipo de coisa assim? Um relato de um professor? Não teve nada disso? Eu não encontrei. Existe esse material? Tá bom. Pode existir. Um caderno de aluno, né? Seria bom, né? Talvez com a divulgação da tese, essa entrevista pode ajudar nisso. Às vezes tem os familiares de algum ex-aluno. Eu tenho o caderno do meu avô, do meu bisavô. Isso pode acontecer. Até Quer dizer, hoje... o que restou aí são esses sinais que é isso que você está contando, né? Que você usou muito material e muito essa documentação mais formal, né? Vamos dizer. Né? E isso, infelizmente, é uma realidade quase geral. Eu posso até dizer o seguinte, o culto ele é até uma exceção, porque o culto ele nunca mudou de prédio, então ele está 137 anos no mesmo prédio, então muitas coisas vão se mantendo até por inércia, até por preguiça de jogar fora, alguém vai deixando lá num canto e vai sobrevivendo. Porque a maioria das escolas, elas descartam todo esse material, livros. A gente tem acompanhado, assim, é um crime contra a história, contra a nossa memória, o que se faz por aí. Nas instituições escolares, eu acho que de uma forma geral, em várias instituições, né? Você falou que havia o laboratório de química, o gabinete de física e o museu de história natural. Por que os nomes eram esses? Bom, vamos começar pela história natural, que é o mais fácil. Tá. História natural, diferente da biologia de hoje, ela era muito baseada na observação da natureza. Era isso. Hoje a biologia você vai estudar as células, as reações, o DNA. Na época não. Você ia estudar o quê? Os minerais, observar as plantas. Então você ao invés de ter um laboratório de biologia, você tinha um museu de história natural. No sentido que você tinha animais empalhados, espécimes de plantas, é isso que você está dizendo? Ah, tá. Plantas, minerais, tá certo? O laboratório e o gabinete, eles têm uma diferença. O laboratório, o nome laboratório já diz um pouco, trabalho, né? Labor. Então ele está mais ligado com a experimentação, com você manipular a matéria, transformar a matéria, tá certo? Então você fazer uma reação química, por exemplo, você vai transformar a matéria para tentar estudar aquela matéria. O gabinete era mais de observação. Então no gabinete você tem, tanto que, por exemplo, os aparelhos de física, a gente tem lá um de cada tipo. Você tem uma bobina, você tem um telescópio. Os de química, você tem 1000 tubos de ensaio, certo?
Por quê? Imaginando que os alunos pegavam nas coisas, né? Pegavam na vidraria, né? Enquanto provavelmente não eram eles quem... Tinha uma bobina para a classe inteira, é isso? É a minha hipótese. É, É a minha hipótese. é. Que no de física, no de química tenha mais possibilidade de manipulação e o de física era mais observação. O material que estava à disposição do professor e do aluno do Colégio Cultociência nesse começo do século XX, final do século XIX, é mais ou menos rico do que o material que está à disposição na escola hoje. Como é que você... Isso não tem a menor dúvida, né? O investimento que foi feito na escola pública nesse período, final do século XIX, Sim. é muito maior. Sim. Muito maior, mas não tem a mínima comparação. Hoje as escolas, dificilmente as escolas públicas não têm laboratório, né? Não tem. É. A maior parte das escolas não tem laboratório, as poucas que tem não usam, né? E aqueles poucos que usam com muita dificuldade. Eu falei no começo dessa entrevista que os professores tinham 10 alunos na sala e um preparador de laboratório. Hoje você tem 45 alunos E nenhum preparador de laboratório. preparador. Só Então, isso já dá uma dimensão da diferença. E até quando esses materiais foram usados no ensino do Colégio Cultociência? Olha, os materiais, eu tenho, como eu te falei, a minha pesquisa ficou muito centrada na virada do século, Tá. né? Mas eu tenho porque existe lá documentos, inventários, então você tem registro de aquisição de materiais até os anos 60, 70. E alunos, eu tive contato com ex-alunos, o pessoal que estudou nos anos 60 na escola é muito ativo, né? Gosta muito da escola, então a gente de vez em quando troca ideias e tal. Então até pelo menos os anos 60, 70, essas pessoas usaram. Agora, durante o século XX, a escola adquiriu muitos materiais, muitos outros materiais. Então não necessariamente usaram aqueles materiais adquiridos lá atrás. E, Reginaldo, o que funciona hoje, o que é hoje o Colégio Cultociência? O colégio é uma escola, né? Então, continua sendo uma escola, Continua sendo no uma prédio. escola, é uma escola estadual, hoje é a Escola Estadual Cultociência. É uma escola, eu sou professor lá, sou professor de Química. Muito bem. Então, e ela guarda, tem um eco, o fato dessa escola ter sido tão especial e tão importante na história da educação do Brasil e para o Brasil, de alguma maneira, isso permanece, quer dizer, o fato da escola ter sido importante, permanece como uma, sei lá, tem uma cultura do Colégio Cultociência, vamos dizer assim? Tem. É uma escola diferente. É uma escola diferente, sem dúvida nenhuma. Uma escola que é muito visada, assim, muito focada, né, pela mídia. Tá. Em Campinas, todo mundo conhece a escola que tem muita história. E é uma escola, hoje tem uma direção muito competente, que tem conseguido organizar muito bem a escola. E, enfim, e ela tem uma estrutura ainda desse período, não só na área de ciências, mas é uma escola que tem ginásio, que tem teatro, que tem campo de futebol, que não é normal numa escola pública. Agora, não é uma ilha, né? É uma escola pública com todos os problemas de uma escola pública. Com problemas de estrutura, problemas de manutenção, é uma escola pública. Então, digamos assim, ela é diferente, um pouco diferente, mas é uma escola pública. E como é que a escola se organiza para cuidar desses materiais, cuidar da própria história? Porque há uma preocupação, pelo menos, em preservar. Você me disse que as coisas estão lá, né? Que o fato da escola não ter mudado de endereço é um ponto a favor, mas, quer dizer, de alguma maneira as coisas estão sendo cuidadas, não estão? Sim. Então. Existe um projeto, que é um projeto coordenado pela professora Cristina Menezes, da Faculdade de Educação, que foi a minha orientadora. Faculdade de Educação da Unicamp. Da Unicamp.
é um projeto que tem financiamento do CNPq, né? E esse projeto, ele tem como objetivo exatamente fazer a organização de todo esse material, tanto material de ciências, né, como dos arquivos da escola e da própria biblioteca. Tá. Então, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há uns 4 anos, conta com bolsistas da Unicamp, bolsistas do CNPq, e teve agora uma parada, porque a escola também entrou numa reforma muito grande, então a área que é para ser, a intenção da escola é construir um memorial com todo esse material, né? A direção da escola dá todo o apoio, a professora Débora dá todo o apoio para a gente fazer esse trabalho, mas teve essa parada porque exatamente o espaço do memorial está em reforma, né? Então a gente espera que agora, até o final desse ano, conclua essa reforma para a gente poder organizar esse memorial. Porque é um material que tem que ser preservado e tem que ser disponibilizado para o público. Ele não pode ficar fechado na escola. Doutor Reginaldo, e você ter estudado a história dessa escola, a história do ensino de física e química nessa escola, fez de você um melhor professor de química? Olha, é difícil a gente falar da nossa, né? Mas você pode dizer se contribuiu. Eu adoro ser professor. Eu adoro ser professor. Sim, é uma atividade que eu faço com muito carinho. Tenho muito carinho pelos alunos e pela minha profissão, né? E também tenho, assim, ao longo da minha vida, tenho me dedicado muito à escola pública, né? E eu acho que o fato de eu ter entendido melhor esse processo todo, isso acaba ajudando o desempenho como professor. E assim, eu tenho observado que os alunos têm tido muito interesse nisso, eles têm perguntado muito sobre isso, eles gostam de que um professor deles tenha se interessado pela história e pela memória daquele espaço. Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo, acaba ajudando a melhoria do ensino, da educação. E eu até gostaria de aproveitar esse espaço para dizer o seguinte, que esse trabalho, ele começou a ser feito na escola, no Culto à Ciência, mas é um trabalho que precisa ser espalhado por outras escolas. Eu conheci um projeto desenvolvido em Portugal, em que cada escola, no país inteirinho, tem grupos de professores organizados para fazer o levantamento do seu patrimônio, porque eles estão constituindo lá um museu virtual da educação, né? E acho que essa é uma ideia, como essa, ou parecida com essa, que precisava ser desenvolvida aqui no Brasil ou aqui em São Paulo. Porque a gente tem muitas escolas antigas, com materiais, com acervos importantes, que vão se perdendo, vão ficando abandonados. Materiais que, se você não cuidar, eles se perdem porque papel e madeira, os cupins corroem, os metais vão sendo perdidos, vão sendo oxidados. Então, se você não cuidar, isso vai se perdendo até chegar a um ponto que não tem mais recuperação. Então, isso é uma coisa que precisa ser colocado na ordem do dia. Precisa ter política pública para dar atenção para isso. Acho que a melhoria da escola, da educação, passa também pela preservação da memória. Eu acabei de ser nomeado para um cargo na Universidade Federal de São Paulo. E o meu projeto de ingresso na Unifesp foi sobre isso. Sobre a importância da preservação dos materiais, da memória, para a educação e para a melhoria do ensino. Muito obrigada pela entrevista, Reginaldo. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Reginaldo, muito obrigado. Eu que agradeço.